Dorival passa a ter uma pressão maior para as Copas, tendo poupado nesse jogo contra o Palmeiras? Você pouparia também? Agora, sobre o Dorival, primeiro assim, a postura do Flamengo durante a semana passada era jogar com o time titular, era decisão do clube. Eu acho que essas decisões têm que ser do clube, não do funcionário, que é o técnico. Sério? Eu acho que o clube é que tem que definir. Olha, eu quero brigar pela Copa do Brasil, eu quero brigar pelo Brasileiro, eu quero brigar pela Libertadores. Eu tenho uma prioridade. É da instituição. O cara é um funcionário do clube. É decisão estratégica, que envolve premiação. O prêmio da Copa do Brasil é maior, mas o prêmio do fornecedor de material esportivo do Flamengo é maior pelo título, bem maior pelo título brasileiro do que pela Copa do Brasil. E o título brasileiro é muito mais importante, tem muito mais peso. Então você também achou errado ele poupar ali? Eu vou chegar lá. Só lembrando um detalhe. Quando o Abel Braga saiu do Flamengo, o pessoal falou, não demitiram. Ele pediu o boné. E o que aconteceu naquela semana? O Flamengo jogou aqui em São Paulo completo, ganhou do Corinthians 1-0, gol do Arão, Copa do Brasil. Tinha um jogo no domingo, no sábado, no Engenhão, Maracanã, por alguma razão estava fechado, não me lembro, contra o Fortaleza do Rogério Ceni. E a intenção do Abel era jogar com o time reserva, porque na outra quarta receberia o Corinthians. O Flamengo já estava em vantagem. Foi dito pela diretoria para o Abel mais ou menos o seguinte: olha, a gente não quer. O Palmeiras liderava com o Felipão ainda no comando técnico, era o campeão brasileiro, com uma vantagem de 8, 9 pontos. Aquela era a rodada número 6, se não falha a memória, do campeonato. E aí foi dito para ele: olha, a nossa intenção aqui é ser campeão brasileiro. A gente não quer priorizar a Copa do Brasil. O Flamengo está no começo do campeonato, não quer que o líder, que é o Palmeiras, abra mais espaço. Então a gente não quer correr risco contra o Fortaleza e perder ponto aqui no Rio de Janeiro. O Abel achou isso uma intromissão e pediu demissão. Aí Marcelo Salles, o fera, que o Vampeta tanto gosta, comandou. O Flamengo venceu o Fortaleza bem, fez até um gol muito bonito, numa troca de passos, gol do Gabriel. Todo mundo participou. Ribeiro, Diego, Arrascaeta, os caras todos participaram e o Gabriel só empurrou para o gol, foi 2-0 esse jogo. E na quarta o Flamengo recebeu o Corinthians e venceu de novo com o Marcelo Salles, o fera, por 1-0, gol do Rodrigo Caio. Depois o Flamengo empatou o Fla-Flu e ganhou de CSA. Então o Fera ganhou quase todo. Aí depois vem Jorge Jesus, vem a Copa América, para o campeonato e vem depois o Jorge Jesus para comandar no restante. Eu acho que a decisão tem que ser da instituição. E a posição do clube na semana passada, isso é informação, tá? Programa de informação, certo? Era priorizar o Campeonato Brasileiro. Quem tomou a decisão e convenceu de mudar foi o Dorival. E o argumento decisivo foi aquele: eu vou arrebentar os jogadores 2 vezes em gramado sintético. Eu não posso discutir com relação a isso. Eu não sou fisiologista, preparador físico, médico, para falar que as articulações do jogador vão ficar pior, não vão ficar pior se jogar no gramado pesado. Pesado não, sintético, que é mais duro, sem dúvida alguma. Se bem que parece muito com você vê na bola rolar com um gramado de verdade, real, natural. Mas dizem que tem, de fato, uma diferença que existe. Mas, de uma forma ou de outra, acho que ele deveria ter colocado um time um pouco mais forte em campo, especialmente na linha ofensiva. Um dos 2 atacantes, o Pedro ou o Gabigol, poderia estar em campo, até porque o Flamengo teve uma notícia boa no domingo para a sua torcida, que ficou também muito esquecida por conta do resultado, que não foi bom no campeonato, mas esquecendo o campeonato, pensando no jogo, embora o Palmeiras tenha sido muito melhor no segundo tempo, depois quando entraram os titulares, aí a coisa mudou um pouco. O primeiro tempo, o Flamengo, com o time reserva, conseguiu enfrentar o Palmeiras, fazer 1-0, teve uma outra chance com o Pablo, que perdeu um gol de cabeça. Teve uma boa chance com o Mateuzinho no final, que chegou sem perna, chutou para fora, quando deveria ter cruzado, mas enfim. E só teve um momento que se assustou. Um chute do Zé Rafael que resvalou no Pablo, se eu não me engano, e saiu à esquerda do Santos. Se ela vai no gol, ela entra, porque trairia o goleiro. O Palmeiras não conseguiu criar. Então foi interessante ver, o time reserva conseguiu enfrentar o líder do campeonato, o Palmeiras, que é um time muito forte, fora de casa, e conseguiu igualar o jogo durante o primeiro tempo. Isso foi uma notícia positiva. Isso, por quê? Porque o Lázaro jogou uma partida abaixo, aliás, perdeu um gol no segundo tempo, né? O Cebolinha não fez nada, e olha que o Marcos Rocha não vive boa fase. O lance do gol mesmo, o Ayrton Lucas passou por ele de uma maneira, acho que inconcebível. O Marcos Rocha deixou o carro passar daquele jeito. Já tinha tomado um baile do Keno lá em Belo Horizonte, na Libertadores. E o Cebolinha não se criou em cima dele. O Marinho fez uma partida muito fraca, ou seja, os 3 da frente foram abaixo. Se ele tivesse pelo menos um Pedro ali, talvez as jogadas fluíssem melhor. Então acho que ele poderia ter tentado enxertar um pouco mais o time, com mais 1 ou 2 jogadores titulares, nem que jogasse 1 hora, saísse no intervalo, aos 15 do segundo tempo, para não desgastar tanto. Acho que ele poderia ter reforçado mais esse time. E hoje daria para ele jogar com esse time de novo misto, talvez sem. O Pedro começou domingo, não começa hoje. Começa o Cebolinha, de repente. Ou começou o Gabigol, não começa hoje, começa o Pedro e tal, e o Cebolinha. E dava para arrumar de uma outra forma, acho eu. Acho que não se despreza uma oportunidade de buscar a liderança do campeonato, se aproximar, né, do líder do campeonato. Achei uma decisão estratégica ruim, equivocada, e acho que essa decisão tinha que ser da diretoria, como foi em 2019. Mas, enfim, claro que aumenta a pressão.
Se não ganhar a Copa do Brasil, não ganhar a Libertadores, todo mundo vai lembrar desse jogo. Ah, se lá tivesse vencido. Ah, mas mesmo que o Palmeiras... Não, o Palmeiras ficaria mais acuado, mais apertado pelo Flamengo, era outro cenário. 1000 exercícios de imaginação vão surgir e vai ser pertinente, porque ele colocou mais peso em cima de duas competições que são eliminatórias. O Flamengo já passou pelo Vélez? Já passou pelo São Paulo? Não passou por ninguém. Pode não passar pelo São Paulo. E se o Flamengo tiver um jogador expulso no começo e perder de 2-0 hoje? Como é que fica? E se lá na Argentina fizer um jogo ruim e perder por 2-0? Como é que fica? Ah, o Vélez está em penúltimo no Campeonato Argentino. Esquece o Campeonato Argentino. Eles põem time reserva lá, não estão nem aí. Eles vão jogar contra o Flamengo mesmo no dia 31, semana que vem. O Palmeiras joga no dia 30, o Flamengo no dia 31. O Palmeiras com o Atlético Paranaense. É outra história. Então eu não achei acertada a decisão no domingo. Eu achei que a única coisa boa para o Flamengo foi ver o seu time B fazer um jogo muito bom no primeiro tempo, mesmo com os 3 caras da frente jogando mal. O time mostrou um jogo muito consistente. E se pode enfrentar o Palmeiras nessa situação, acho que pode jogar domingo com o Botafogo, não digo tranquilamente, mas pode enfrentar o Botafogo e vencê-lo, jogando no Engenhão, que é o próximo jogo do Brasileiro, e fazer esse revezamento, porque de fato eu acho que eles passaram no teste. A partida foi muito convincente no primeiro tempo. Aí o erro dele também, óbvio, isso todo mundo já falou, foi não ter feito as trocas com 5 minutos do segundo tempo. Quando o Dudu estava em cima do Ayrton Lucas, já era para mudar. Ali eu acho que ele comeu bola. O Dorival ali demorou muito, era para ser rápido, não tem nem que esperar 15 minutos. Com 5 minutos, você vê, o Dudu está em cima do Ayrton Lucas, e mudou. Não vou ter mais esse cara jogando em cima do Marcos Rocha e o Dudu é um jogador que mais desequilibra no Palmeiras, individualmente falando, né? Jogando bem, indo pra cima, cara, eu tenho que mudar isso aqui, ele tinha que mudar o time. Eu acho que tinha que entrar pelo menos o Pedro e o Ribeiro, para ter mais a bola, prender mais a bola no ataque e ter um cara que conduz a bola, segura, retém o jogo, desacelera. Aí quando ele tira e faz as trocas, já tinha feito o empate o Palmeiras. Aí o Palmeiras também até atacou em alguns momentos para falar, o empate é meu. Um abraço, o problema agora é do Flamengo, transferiu a responsabilidade. O Dorival não teve um bom fim de semana. Como o programa aqui é de informação, tá? Eu falei com o meu irmão, que é ortopedista, especializado em medicina esportiva, que o Mauro falou, eu não sou fisiologista, eu não sou ortopedista, então isso a gente não pode falar. E eu pergunto se tinha fundamento realmente, se a grama sintética, 2 jogos seguidos, e ele me diz, tem justificativa, não pouparia o time como ele poupou, mas realmente tem mais chance de lesão, porque o terreno é mais duro, maior exigência para acelerar e frear o movimento. Ação excêntrica do músculo, frear. E quando se tem mais lesão muscular no futebol, é nesse momento, na ação excêntrica do músculo, freando principalmente em terrenos mais duros. Só para ter uma explicação, realmente o Dorival deve ter conversado com a fisiologia, com os médicos do Flamengo, e aí meu irmão Gustavo Asmar trouxe essa explicação, mas claro, valeria o risco de você apostar em botar mais jogadores titulares nesse jogo. Tradução, não é que o cara vai entrar e vai se machucar. É isso. Se o cara entrar, existe um risco maior de lesão, que também existe no gramado natural. Ele pode sofrer uma lesão muscular também no gramado natural. Uma coisa não invalida a outra. Então eu acho que ele poderia temperar mais o time, especialmente no ataque. E no segundo tempo já poderia ter voltado com mudanças. Já aos 5 minutos, quando ele viu a mudança que foi feita pelo Abel Ferreira, ele tinha obrigação de mudar. Ele foi mal. A gente elogia muito aqui o Dorival, claro, mas nesse domingo ele foi mal. Ele foi mal na escolha, na minha opinião. Eu acho que essa visão, digamos, médica, técnica, né, do seu irmão, acho que para mim reforça a tese. Talvez foi o que ele escutou, né, de alguns médicos lá, né? Exato. Mais risco. E demorou muito a mexer. Quando ele mexeu, aí ele deu pouco tempo para a dita cavalaria poder buscar um gol. Os caras tiveram pouco tempo em campo. Teve uma chance do Arrascaeta, uma chuta que passou à direita do Everton. E só. Ele nem deu muito tempo. E colocou os caras em campo, né? Será que em 15, 20 minutos não pode se machucar também, jogando no gramado sintético? Ou não? Tem um relógio ali que mais? Em 15 minutos tu machuca? Aceleração, frenagem em 90 ou em 15? Como é que é isso? Enfim, eu acho uma tese, assim, não me convence totalmente, não. E deixando claro, hein, galera, hoje tem canelada na TV Jovem Pan também, logo depois do jogo entre São Paulo e Flamengo. Tem canelada no YouTube da Jovem Pan Esportes ao vivo, na TV Jovem Pan ao vivo e na Rádio Jovem Pan. Então, depois do jogo, já cola com a gente na TV, no YouTube e na rádio. A gente vai para um break agora só na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube e na TV Jovem Pan. O Flamengo, e o Mauro citou o jogo do final de semana, o Dorival de fato não teve um bom final de semana. Eu imagino que ele não repita erros, né? Como, por exemplo,
insistir muito em quem jogou mal. O Cebolinha, dos 22 que começaram o jogo no domingo, ele foi o pior e voltou para o segundo tempo. Não teria voltado com ele. Mas hoje, como vai ser o Flamengo titular, provavelmente ele não vai ter essa dúvida. Agora, eu chamava atenção antes para o fato de que o São Paulo está só a 6 pontos acima da zona de rebaixamento, porque o São Paulo vai passar 4 rodadas seguidas do Campeonato Brasileiro com esse dilema de com que time eu vou. Então, o Flamengo ele tem fartura de elenco, ele, sei lá o que ele vai fazer no domingo contra o Botafogo, é um clássico, Engenhão, e o componente clássico, exatamente, ele pode mexer. E o São Paulo contra o Fortaleza, que hoje está jogando bem, é o único time 100% do segundo turno. Será que o São Paulo pode se dar o luxo de poupar 5, 6 caras? Aí vai de novo para o Rio. Aí na sequência outro jogo de brasileiro e fora de casa. Como é que vai ser essa sequência de São Paulo? Então também, eu não sei como é que o Rogério vai raciocinar em cima disso, porque o São Paulo tem 8 jogos em sequência e todos eles jogos muito sensíveis, porque são 4 jogos de semifinais e 4 jogos em que ele precisa pontuar. É diferente do Flamengo, por exemplo. O Flamengo vai ter também semifinais, difícil e tal, mas o Flamengo tem mais elenco e o Flamengo também, enfim, avalio que de forma equivocada, de certa forma, ele abriu mão do Campeonato Brasileiro domingo. Quer dizer, era a chance dele encurtar, até porque o Palmeiras vai para o Rio de Janeiro jogar contra o Fluminense no final de semana. É um jogo que o Palmeiras pode perder, depois vai jogar em Bragança, outro jogo duro. Então, essa diferença poderia cair muito e até do ponto de vista psicológico mexer com o adversário. Perdeu essa chance. Você falou Fortaleza, eu estou falando do Campeonato Brasileiro. Fortaleza em casa. Depois ele vai fora, ele tem o Cuiabá. E depois ele tem em casa o Atlético Goianiense. Ok. E aí recebe o Corinthians no Morumbi. Né? Então, eu sigo a linha do Piperno. Eu acho que parece muito distante, mas não é muito distante. Então, da zona de rebaixamento. É uma sequência desgastante. Fortaleza outro dia era lanterna, agora está 2 pontos do São Paulo. E ganhou 4 jogos, vem de 12 pontos seguidos em 4 jogos. Ou seja, é o melhor time do segundo turno, está embalado, renovou e tal. Né? O time está com a autoconfiança. Se ele ganhar no São Paulo, ele passa o São Paulo. Se ele ganhar no São Paulo, pois é. Então, esse risco eu acho que o São Paulo não pode correr. Então, tem que pensar muito. E veja, o Flamengo vai enfrentar hoje um adversário que tem 20 pontos a menos que o Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Então, se fosse para poupar, para segurar algum jogador, também acho que o jogo seria hoje. É ele? Vi.